Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 13, por gentileza. Deixe aberto aí, que daqui a pouco eu vou dizer quais os versos nós vamos ler. Deixa eu ligar aqui os tufões, que eles são sempre de grande valia. Opa! Quero falar com você nessa noite sobre novo mandamento para um ano novo, ou um novo mandamento para um ano novo. Talvez o tema que eu escolhi e acabei de falar agora chegue aos seus ouvidos lhe causando uma estranheza, uma certa estranheza. Mas como assim, pastor? Para cada ano tem um novo mandamento? Será que o pastor, ao iniciar o ano, começou a trilhar pelo caminho da heresia? Não. O ano passou, mas eu não estou, ou o ano iniciou, mas não mudei a minha forma de pensar e de fazer teologia. E antes que você comece a me chamar de herege, na verdade, Jesus classificou esse mandamento como novo. E ele deixou esse novo mandamento para os seus discípulos. Antes de ser preso, E vamos lá. Antes de ser traído, preso, julgado, condenado e crucificado, nos instantes finais com os seus discípulos, Jesus dá um novo mandamento a eles. Mas esse novo mandamento, irmão Elci, ele não se limitou e não se limita apenas àquele tempo. Não se limitou apenas àqueles discípulos que foram testemunhas oculares. E também não se limita a um ano. É claro que é para 2023, 2024, e eu só estou aproveitando o gancho do novo ano. Então, é um novo mandamento para esse ano que é novo. Qual é o mandamento? Vejamos lá, então, no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 33. Nós vamos ler 3 versos aí. Eu já rapidamente situei os irmãos no contexto, e a gente então vai ler os 3 versos, 33, 34 e 35. Está assim registrado no Evangelho de João. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Verso 34. Olha aí o novo mandamento. Palavras do próprio Jesus, não sou eu que estou inventando. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós vos ameis uns aos outros. Verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que Deus abençoe e possa aplicar a sua palavra, essa palavra que é viva, que é eficaz, essa palavra que é atemporal, que não se limita a um tempo e não se limita ao grupo, então que ela possa ter uma aplicação prática ao seu coração e ao meu coração. Então, quais são as implicações desse novo mandamento? Qual é o desafio e qual talvez seja o caminho a trilhar para que a gente coloque em prática esse novo mandamento? Bom, a primeira implicação que eu vejo aqui é que
A capacidade de amar os outros, ela está diretamente ligada à minha experiência de amor para com Jesus. A capacidade de um ser humano para que ele possa amar o outro, amar o seu próximo, está diretamente ligada à sua experiência pessoal com o amor de Deus. E aí, queridos, se de fato tivemos uma experiência pessoal com o amor divino, nós não deveríamos, porque é um desafio colocar esse mandamento, pelo menos para mim. Eu não sei para os irmãos, mas para mim é. Por isso que eu digo que, se de fato tivemos uma experiência pessoal com o amor divino, tivemos uma experiência pessoal, real e pessoal com Jesus, com o próprio Deus que se denomina como amor, porque diz que Deus é amor. Nós não deveríamos ficar cultivando e nutrindo mágoas e ressentimentos em nosso coração. Porque aí vamos trilhar pelo caminho da lógica, pelo caminho do pragmatismo. Porque se Deus, que é perfeito, se Deus que é criador de tudo e de todos, se Deus que é santo, e extremamente santo, como Isaías vai dizer, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se esse Deus que é perfeito, que é plenamente santo, se ele perdoa o pecador, se ele me perdoou, um pecador, assim como Isaías, que vai dizer que era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. E talvez você fale assim, pastor, Isaías falava muito palavrão, né? Tinha que lavar a boca com sabão. Mas está para além disso, dessa questão que está numa linguagem metafórica. Por quê? O próprio Jesus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, mais do que talvez a boca, o falar do profeta ou do Isaías, que se tornou um profeta, proferia palavras sujas, mas essas palavras, elas eram resultado, eram consequência daquilo que estava em seu coração. O seu coração estava sujo. Então, se Deus perdoa e perdoou um pecador como Isaías, perdoou um pecador como eu. E olha, com todo o respeito que tenho por você, perdoa você que é pecador e pecadora. Mas é um pecador e pecadora, assim como eu, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se perdoa a nós, com as nossas falhas, com os nossos erros, será que nós temos o direito de negar o perdão a alguém? De não liberar o perdão a outrem? Estou trilhando pelo caminho da lógica, pelo caminho de ordem muito prática. Vamos continuar pensando dessa forma muito prática sobre esse novo mandamento, Thaís, que tem implicações. Algumas implicações que, como eu disse, para mim, às vezes é difícil colocar em prática. Imagine se esse Deus que é perfeito, plenamente santo, acumulasse ressentimentos em relação a mim e a você, na mesma proporção que eu acredito que você também, acumula em relação aos outros. Imagine se Deus fosse intolerante conosco, da mesmíssima maneira
que nós, em alguns momentos, somos intolerantes com o nosso próximo. Imagine se Deus resolvesse nos castigar do mesmo modo que desejamos que os outros que cometem erros e falhas sejam castigados. E é muito interessante nessa minha caminhada de observar o ser humano e de me observar, eu percebo que as pessoas mais intransigentes, aquelas que querem, aquelas que não querem justiça a qualquer preço, quando a gente vai vendo o histórico daquela pessoa, são aquelas que têm mais coisas ali ocultas. Mas imagine, se Deus resolvesse castigar a gente do mesmo modo como desejamos que os outros sejam castigados por Ele. Usasse a mesma balança. Sabe o que aconteceria? O que previu e o que profetizou o profeta Isaías, ou Jeremias. Nós não sobreviveríamos um dia, irmãos. Eu e você, com todo o respeito que tenho por você, eu e você não sobreviveríamos um dia sequer. Sabe por quê? Porque nós somos falhos, nós somos errantes. E com isso não estou fazendo apologia ao erro, não estou fazendo apologia ao pecado. Mas veja lá o que diz Lamentações, capítulo 3, verso 22, por favor. Lamentações, capítulo 3, verso 22. Veja aí, o que acontece e a razão por que ainda estamos vivos, pelo menos essa é a minha leitura. Lamentações 3, 22. Graças ao grande o quê? Lamentações 3, 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Ou algumas versões, as suas misericórdias não têm fim. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Por isso que a nossa capacidade de amar os outros está diretamente ligado a uma experiência pessoal de amor para com Deus. Veja o que diz lá 1 João, capítulo 4, verso 19 e 20, por favor. Lá no finalzinho, lá pertinho de Apocalipse. 1 João, capítulo 4, verso 19 e 20. Diz assim: nós amamos porque Ele o quê? Nos amou primeiro. Olha aí. O que eu falei? A nossa capacidade de amar está diretamente ligada à nossa experiência de amor com Ele. Então diz lá, olha, próprio João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí João continua: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aí, meu querido, minha querida, talvez a sua dificuldade de amar
seja porque você ainda não experimentou ou não teve uma experiência real e pessoal com esse Deus de amor. E quando eu falo sobre uma experiência real e pessoal com esse Deus de amor, está para além de participar das programações da igreja, de ter nascido na igreja, de ter sido criado na igreja, mas é ter tido uma experiência com esse Deus que é amor. Talvez essa seja a sua dificuldade de amar os outros, porque você não teve uma experiência com Jesus. Pois o amor aos outros, ou amar aos outros, segundo João nos apresenta, está diretamente ligado a uma experiência pessoal de amor com Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas ainda, esse mandamento, ele é novo, e é a segunda implicação, pelo seu exemplo, pelo seu referencial. No verso 34 de João capítulo 13, é o texto base, Jesus vai dizer: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Esse mandamento é um pouco diferente do outro mandamento. Por isso que Jesus disse que é novo. O antigo mandamento ordenava o seguinte: ame ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, aprenda a se amar, aprenda a se respeitar, aprenda a se cuidar, resolva os seus complexos de inferioridade, de rejeição, de baixa autoestima. Porque se você não for capaz e não tiver condições de se amar, você não vai conseguir amar o outro. Então, esse antigo mandamento tinha uma ligação direta com você. Você era o seu referencial. E aí poderia haver uma distorção. A pessoa poderia trilhar, porque dependendo da situação, uma linha muito tênue para o egoísmo, para o egocentrismo. Aí, para que não houvesse nenhum problema, Jesus vai dizer o seguinte: o mandamento é outro, é novo. Ame como eu amei. Eu sou modelo. Jesus vai dizer, eu sou referencial. Eu sou o exemplo a ser seguido. Eu sou misericordioso. Vocês devem manifestar misericórdia. Eu respeito as pessoas. Vocês devem respeitar as pessoas. Eu valorizo as pessoas. Vocês devem valorizar as pessoas. Eu não faço acepção de ninguém. Vocês também não devem fazer acepção de ninguém. Perceberam? O mandamento é novo pelo seu exemplo. O mandamento é novo pelo seu referencial. E aí complica um pouquinho mais. E aí o desafio é um pouquinho maior, porque Jesus ensinou, Jesus exortou, Jesus serviu e se sacrificou pelos seus discípulos. E talvez a dificuldade nossa seja servir ao outro e ainda mais se sacrificar pelo outro. Jesus, ele amou os seus discípulos, amou-os tanto que morreu na cruz por eles. Veja lá 1 João capítulo 3, verso 16. E aí, as coisas só vão se apertando. Ou a régua só vai subindo. Porque olha só o que João vai nos apresentar. 1 João capítulo 3, verso 16. Volte lá para essa pequena epístola que fica lá pertinho do livro de Apocalipse. Olha que
o João coloca para a gente. Nisto conhecemos o que é o amor. Quer conhecer o que é o amor? Quero. Olha aqui. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Olha o que João vai dizer. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Fico a pensar, se a gente tem dificuldade de servir os nossos irmãos, imagine dar a vida pelos nossos irmãos. Mas tendo Jesus como modelo, tendo Jesus como referencial, tendo Jesus como exemplo, porque é isso que torna esse mandamento novo, que devemos amar ao outro, mas não como a nós mesmos, mas amar ao outro como Jesus, devemos fazer o que ele fez. Como eu disse, ele ensinou os seus, exortou os seus, serviu aos seus e se sacrificou pelos seus. Quando eu tenho Jesus como referencial, eu busco amar como ele amou. A terceira implicação que eu vejo aqui é que quando Jesus diz isso aos seus discípulos, Jesus ele nunca nos olha com uma expectativa baixa, sabe? Assim como ele olhou para os discípulos. E olha que a gente estudou na última lição da IBD sobre a escolha dos 12, né? Então, era gente muito diferente. Era um grupo muito heterogêneo. Pessoas simples, né? Pescadores como Tiago e João, Pedro e André. Gente como o publicano Mateus, que trabalhava para o Império Romano. Gente que era contra o Império Romano, Judas o Zelote. E aí, mesmo olhando para aquele grupo tão heterogêneo, Jesus tinha uma expectativa elevada com relação a eles. Assim como Jesus tem uma expectativa muito elevada com relação a nós. Algumas coisas que nós já vimos aqui não são fáceis de se cumprir. Pelo menos para mim, não é fácil. Amar como Jesus não é fácil. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Jesus, ele nunca pediu, ele não vai pedir nada aos seus discípulos que seja impossível de realizar. Se ele nos deixou algum desafio ou algum mandamento, é porque ele sabe muito bem que nós temos condições de cumprir. Se tem uma pessoa que acredita muito em nosso potencial, é Jesus. Se tem alguém que leva fé em você, é Jesus. Talvez nem você ou eu leve tanta fé em nós mesmos do que nós. Mas Jesus sim. Ele chegou a dizer aos seus discípulos o seguinte, e ele leva ele tem uma expectativa, irmã Dorcas, tão elevada com relação a nós, que ele disse o seguinte para os seus discípulos, e essa palavra se aplica a nós. Veja lá João capítulo 14, verso 12. Porque Jesus também era um mestre que não era vaidoso, né? Olha só o que ele disse. João capítulo 14, verso 12. Diz assim:
Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Opa, dá uma paradinha aí. Imagine você realizar as obras que Jesus realizou. Já é um grande feito. Imagine, irmã Ruth, realizar as obras que Jesus realizou. Senhor, eu realizar as mesmas obras que Jesus realizou quando aqui esteve. O Senhor acho que tá depositando muita confiança em mim, o Senhor está com uma expectativa muito elevada. Como o pessoal diz aí, eu não estou com essa bola toda, não. Mas não para por aí, queridos. Não para por aí, irmã Mônica. Porque o texto continua. E ele vai dizer, fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. Eu fiquei pensando, fará coisas maiores ainda do que estas. Bom, Jesus, quando aqui esteve, ele multiplicou pães e peixes, ele orou e pessoas que estavam mortas ressuscitaram, ele fez paralítico andar, cego enxergar. Bom, isso é possível, que talvez a gente, com a ação de Deus, através de nós, e o Espírito Santo, o poder do Espírito em nós, é possível que aconteça. Mas também fiquei a pensar que há uma outra possibilidade de olhar esse texto. Sabe por quê? Porque Jesus poderia estar se referindo ao fato de termos mais oportunidades. Para quê? Mais oportunidades para proclamar o Evangelho, mais oportunidades para confortar os aflitos, mais oportunidades para amar o próximo. Por quê? Jesus, quando aqui esteve, ele esteve aqui e o seu ministério foi de 3 anos e meio, aproximadamente. Então, tudo bem que foi um ministério intenso, mais de 3 anos e meio, e foi o ministério de um ser humano, de um homem, que se dedicou integralmente a fazer a vontade do Pai. E quanto tempo eu, por exemplo, tenho de cristão? Jesus tinha 3 anos e meio, eu tenho 10 vezes mais, eu tenho mais de 3 décadas. Que eu tive uma experiência real, já vou para 4 décadas, que eu tive uma experiência real e pessoal com Jesus. Então, ao longo dessas quase 4 décadas de seguir e servir a Cristo, olha quanto tempo eu não tive para pregar mais. Olha quanto tempo eu não tive para trabalhar mais. Olha quanto tempo eu não tive para confortar mais. E será que eu fiz? Fico a pensar que essa é a ideia. Porque o Senhor Jesus espera é que a gente realmente faça muito mais do que nós temos feito. A minha pergunta é: será que estamos dispostos a corresponder às expectativas que Jesus tem em relação a nós? Aqui está o texto. Será que ele se enganou quando ele diz que faríamos coisas ainda maiores do que ele fez? Ou será que somos nós que não estamos dispostos a nos colocarmos à disposição dele para que essa palavra se cumpra em nossa vida? Acho que vale a pena a gente parar para pensar um pouquinho sobre, né? E por último,
e não menos importante. O mandamento não apenas é novo pelo exemplo, mas o mandamento é novo pelo resultado. Porque quando a gente lê lá, João capítulo 13, verso 35, diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Um discípulo de Jesus não é reconhecido por realizar muitos prodígios, muitos milagres. Não. Um discípulo de Jesus seria reconhecido por amar as pessoas. Sabe qual é a maior evidência que eu e você podemos naturalmente, isso é naturalmente, demonstrar às pessoas que somos discípulos de Jesus? A maior evidência é o exercício do amor. É quando nós buscamos cumprir esse novo mandamento. Amar como Jesus. E aí me veio à mente uma comunidade que surgiu pelos crentes da dispersão. Na Palestina Antiga, na época dos apóstolos, teve um momento que começou a haver perseguição. E aí, alguns que até então eram chamados de os do caminho, começaram a fugir. E por onde eles passavam, eles iam evangelizando. E a palavra de Deus, em vez dela ir ficando confinada, ela foi se espalhando e as pessoas foram aceitando. E aí um grupo chegou em Antioquia. Antioquia da Síria ou da Pisídia. Agora não me veio se é Síria ou Pisídia, mas Antioquia. E eles começaram a pregar ali, naquele local. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ali em Antioquia, pela primeira vez, um grupo deixou de ser chamado de os do caminho. E hoje, nós somos reconhecidos como o quê? Como cristãos, não é? E sabe onde teve essa origem daqueles que seguiam a Jesus serem chamados de cristãos? Veja lá em Atos, capítulo 11, verso 26. Por favor. Último texto. Atos 11, verso 26, a parte B. Diz assim, olha: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quero chamar a sua atenção, ou fazer um destaque aqui, que o texto não diz que eles se denominaram cristãos. Não. Eles foram chamados, ou seja, as pessoas que viviam ao redor daquela comunidade, que conviviam ali com aquele grupo, começaram a olhar, porque cristãos, no grego, pode ser também denominado como pequeno Cristo, ou seguidor de Cristo, né? Eles começaram a identificar naquelas pessoas um comportamento que Cristo teve. Então, o que fez com que aquele grupo fosse chamado de cristão? Sabe o que fez com que aquele grupo fosse chamado de cristão? O amor. Por isso que a maior evidência de que somos discípulos de Jesus está no exercício do amor. Não é porque você é membro de uma igreja, não é porque você tem uma religião, não é porque você é batizado,
Não é porque você celebra a ceia ou vai celebrar a ceia. Não é porque você tem um cargo na igreja ou porque você canta no coro. Não. Não é porque você leciona a Bíblia na EBD, não. Que você será reconhecido como discípulo de Cristo. A maior evidência que uma pessoa pode ter de que é um discípulo ou uma discípula de Cristo está na sua capacidade de amar, como Cristo nos ama. Assim como os crentes em Antioquia, será que eu e você temos evidenciado que somos discípulos de Cristo? Será que as pessoas que nos cercam, olhando para o nosso cotidiano, acompanhando a nossa vida, será que elas facilmente identificariam Cristo em nós? Uma boa pergunta. Um novo mandamento para o novo ano. Queridos, amar tendo Cristo como referencial, tendo Cristo como modelo. Lembre-se que Cristo tem uma expectativa muito elevada a seu e a meu respeito. De forma muito natural, nós seremos conhecidos e reconhecidos como discípulos de Jesus, se buscarmos cumprir esse novo mandamento em 2023. Busque cumprir esse mandamento no ano novo que se inicia.